2018, eu comecei a minha preparação para a prova de residência. E na época eu queria muito fazer a prova de residência em psiquiatria na USP, eu já estava decidido, estava ali no meu último ano de internato. E eu queria fazer num bom lugar, porque eu queria me especializar, queria ter uma boa carreira. E aí, eu ficava preocupado de, bom, como é que eu vou passar, o que que eu vou fazer? E aí eu tive a ideia de ir no YouTube e botar assim, como passar na USP. E aí, eu vi um vídeo que era do Joshua na época. Ele estava gravando assim no quarto dele, estava com um chapéuzinho de couro lá atrás, e ele estava dando dicas de como que ele fez para passar em radiologia. Eu lembro que eu segui esse vídeo, ipsis literis assim, o que ele falou para fazer, eu fiz e deu relativamente certo. Então, hoje, depois de muito tempo, a gente tem o Instagram, tem muitos alunos ali que têm um objetivo mais ou menos parecido. Às vezes não na USP, mas de passar numa residência bacana, numa residência concorrida, numa residência em psiquiatria, que é o melhor ali para a sua carreira, para a sua profissão. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui sobre como você estuda, ou então o que que você deve pensar um pouco para ajudar você passar aí numa prova de residência que seja talvez mais concorrida. E assim, é importante falar que isso aqui é um pouco o meu caminho, o que é que eu fiz, não é o único caminho, não é necessariamente às vezes o melhor caminho para você, mas pode ser que ele ajude de alguma maneira. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, se você não quer passar numa prova de residência, mas se você está aí estudando numa pós-graduação, estuda psiquiatria, a gente também aqui vai falar de estudo, de disciplina. Então, isso é muito útil também para quem curte esse universo. E também, se você não curte, você deveria curtir, porque quem trabalha com medicina deve estar ali em constante estudo, constante atualização. Beleza. Dito isso, como que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou falar um pouco sobre como que eu encaro os estudos, como que eu penso isso aqui pode ser talvez o que seja mais útil. E acho que a primeira etapa de preparação, ela tem sempre que ser um pouco alinhada ali com os seus valores e o que que você pensa, isso vai facilitar bastante. Segunda coisa, eu vou falar um pouco de rotina. O que que eu fazia no dia a dia, como é que era a minha vida e quais estratégias de estudo eu adotei, porque querendo ou não, você acaba seguindo uma estratégia de estudo. E óbvio, a gente está falando aqui no contexto de 2018 e 2019. Então, na terceira parte, eu vou falar um pouco sobre o que que eu faria diferente se fosse hoje, porque certamente muita coisa mudou, tá? Lembrando mais uma vez, isso aqui é o que eu fiz, tá certo? Eu não acredito que seja o melhor. Obviamente, isso resultou em sucesso para mim naquela época. E assim, um relativo sucesso que eu digo por quê? Porque, apesar de eu ter escolhido psiquiatria, eu lembro que a nota que eu tirei na prova teórica era uma nota ali que dava para entrar em outras residências. E assim, eu também lembro que não foi só eu que segui essa estratégia. Na minha namorada, na época, e hoje esposa, ela também seguiu a mesma estratégia, deu certo para ela. Também ela passou em ginecologia, também na USP. Sim, é um método aí que, beleza, tem duas pessoas ali que se deram bem, né? Não pode, talvez você pode tirar algum elemento aí para você que possa ser útil, mas eu quero ressaltar que não é necessariamente o melhor, tá? Ou não é necessariamente o mais certo. Acho que essa é a primeira coisa que eu queria dizer um pouco para vocês, porque assim, o que eu vejo muito hoje e que é vendido pelos cursinhos preparatórios, então por métodos preparatórios, é a venda de ansiedade. E eu queria começar minha fala falando um pouco sobre isso. Por que isso? Porque assim, hoje a gente é bombardeado no Instagram ali por várias propagandas. Hoje tem bem mais cursinhos do que tinha na época. Então, na época eu fiz a prova, basicamente era só o médio curso, hoje tem aí várias marcas. E eu vejo que a propaganda central sempre gira da seguinte forma: ah, o meu método é melhor, o método X é melhor, o método Y é melhor. Se você não fizer isso aqui, você não vai passar. Ou então você está cansado de tentar várias vezes. Então veja sempre como a propaganda, ela sempre lhe pega em algo que esteja faltando em você. E isso é muito danoso, tá? Isso gera muita ansiedade, gera também muito sofrimento. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu quero, talvez, assim, garantir, e garantir pode ser uma palavra forte, é que talvez nenhum método seja melhor que o outro. Porque a base de tudo, o princípio de tudo, o que está no fundamento ali de todos os métodos, é a mesma coisa, que é estudar muito. Se você seguir o método X e você estudar bastante, você vai passar. Se você seguir o método Y e estudar bastante, você vai passar. Só o que não pode acontecer é você querer pular a etapa de estudos, ou seja, a etapa do trabalho duro, a etapa de sentar concentrado, de gastar várias horas naquilo, de
fazer muito exercício, de fazer muita leitura, de fazer muito flashcard, seja qual for o jeito que você vai fazer, mas você não pula o trabalho duro de estudar. Então, assim, não existe nenhum atalho nesse sentido. Então, não acredita ali que você pode pular esse trabalho duro e não acredita que um método ou outro vai facilitar isso. Então, eu acho que isso não ocorre. O que eu acho que ocorre é que talvez, às vezes, elementos dos métodos possam ser mais fáceis para você fazer. E isso aí eu acho que é justo e eu acho que é válido. Então, você deve trabalhar, às vezes, nas suas potencialidades. O que é que eu quero dizer para isso? Se você é uma pessoa que tem muita facilidade em fazer questão, eu acho que você deve priorizar isso. Se você é uma pessoa que tem muita facilidade em ler, eu acho também que você deve fazer isso. Se você gosta muito de fazer flashcard, eu acho também que você deve fazer isso. E não no estudo em residência em si, mas também nos seus estudos como um geral. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade de fazer resumo. Eu nunca gostava de fazer resumo desde a época da escola. Eu achava chato, eu achava perda de tempo. E por mais que um método falasse que você tem que fazer resumo para passar, eu acho que não passaria, porque eu simplesmente não estaria disposto a fazer aquilo. Então, eu segui um caminho um pouco diferente e é isso que eu também quero trazer para você. Então, não caia no conto da ansiedade, que uma coisa necessariamente é melhor que a outra. Não. O que é melhor é sempre o trabalho duro. E isso já é um link um pouco com a parte de como que você deve encarar os estudos, ou então que tipo de mentalidade, né? Apesar dessa palavra e ela tá muito em voga, ela ter se perdido um pouco o sentido, ter deturpado o sentido, você tem que de fato ali ter um certo tipo de conjunto de valores que talvez é importante, né? Eles são importantes. Então, primeira coisa, né? Você vai fazer uma prova ou você está estudando para uma coisa que é difícil e você tem que sempre ter muito isso em mente. Se você tem uma coisa difícil para fazer, ou então ali um objetivo meio complexo para realizar, uma coisa que você queira, você tem que saber que você vai ter que priorizar aquilo. Óbvio, se é difícil, muitas pessoas querem, ou então é uma coisa que é relativamente complicada de se atingir. Se você não faz daquilo sua prioridade, seu foco, a coisa ali meio que número um, você não vai conseguir. E eu vou te dizer isso logo de cara porque é importante, tá? Principalmente numa época e num contexto que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu vejo muitas pessoas que elas se formam e aí elas querem trabalhar, ganhar muito dinheiro, estudar e passar numa boa prova ou num bom lugar, tudo ao mesmo tempo. Não estou dizendo que isso é impossível, mas eu estou falando que isso é muito mais difícil de conseguir se você não prioriza. Então, assim, escolhe uma coisa. Você vai querer trabalhar e ganhar um certo tipo de dinheiro? Beleza, isso provavelmente vai ser incompatível em passar ali num dos locais mais concorridos. Se você quer passar no local mais concorrido, você vai ter que trabalhar menos. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter que deixar de trabalhar ou deixar de fazer as outras coisas na sua vida, não. Mas que você vai ter que priorizar e dedicar a maior parte da sua semana, a maior parte das suas horas para os seus estudos. Isso aqui pode parecer meio óbvio, mas muita gente se esquece disso. Se você corre atrás de dois coelhos, você não pega nenhum, tá certo? Você sempre tem que correr atrás de um único coelho. Beleza. E, dito isso, o que que eu fiz um pouco? Eu me formei ali mais ou menos em 2019, e eu comecei a trabalhar. Enfim, na época era parte ali tinha um programa de governo que mandava a gente ali para UBS, atenção primária, e eu quis trabalhar, mas eu também queria, minha prioridade, eu já tinha bem delimitado isso, que era passar na prova de residência. Então, o que que eu fiz? Eu botei na minha cabeça que eu não ia passar mais de 2 dias trabalhando. Ou se eu também tivesse que trabalhar em algo que me deixasse muito cansado e que prejudicasse meus estudos, eu deveria sair desse trabalho. E eu sempre optei por isso. Eu nunca dei plantão demais. Eu nunca trabalhei em locais ali que eram extremamente caóticos, ou então que, por exemplo, eu não poderia ali descansar um pouco depois. Ou então, uma coisa que eu selecionei foi, às vezes, trabalhar, dar um plantãozinho ali na semana, no máximo, e também trabalhar em UBS. Então, passava 2 dias da minha semana trabalhando em UBS, era um trabalho relativamente ok, e quando eu chegava, depois do trabalho, eu ia estudar. E o resto da semana todo eu dedicava a estudo. Você tem que estar descansado, você tem que estar bem para render nos estudos. Não adianta você estar trabalhando ali, pegando 20 mil horas de plantão e querendo estudar muito que você não vai conseguir. A nossa energia como um todo, ela é limitada. Lembra disso, isso é muito importante. Beleza. E aí também muita gente pergunta, pô, você estudava todos os dias? Sim, eu estudava todos os dias, tá? Para mim isso é mais fácil. Então estudar de segunda a segunda é mais fácil do que deixar de estudar ali 2 dias. Por quê? Porque eu acho que você pega
ritmo. Mesmo que você estude pouco, eu sempre pensei assim, se você fizer ali, num dia que você tá ruim ali, 30, 40 questões e beleza, isso aí é o mínimo que você consegue fazer, faça o mínimo, mas estude todos os dias. Para mim, isso é priorização, e eu acho que isso é talvez a primeira etapa ali que você você tem que fazer se você deseja conseguir alguma coisa que seja difícil. Beleza. Vamos agora passar aqui um pouco para o método, né? Enfim, óbvio que quando você vai fazer uma prova de residência, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital. Porque o edital ele vai falar o que é mais importante. E aí não briga contra a maré, ou então não vai remar ali contra uma coisa que você sabe que se você tem que se dedicar, né, para o que tem mais retorno. Então, eu vi que na prova da USP, o que mais assim era importante era a prova teórica. Então, a prova teórica, na época, se eu não me engano, valia ali 70%, acho que eram uns 20% de prova prática e uns 10% de entrevista. Posso estar falando aqui uma informação errada, mas assim, o fato é que a prova teórica tinha uma proporção muito maior. Ou seja, o foco aqui vai ser e o melhor que eu conseguir na prova teórica. A maioria dos concursos é assim, tem algum tipo de proporção ali na prova que se destaca. É nisso que você tem que focar. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque às vezes as pessoas elas focam no errado, ou então elas focam no detalhe e não no principal. Muita gente pergunta, ah, mas e o currículo, não sei o quê, eu tenho que ter trabalho, eu tenho que ter congresso, eu tenho que ter artigo publicado naquela especialidade. Olha, veja bem, é bom, não estou dizendo que é ruim, não, é legal, até para você saber que você quer, mas isso não é o principal. Isso definitivamente não é o principal. O meu currículo ele nunca foi muito focado em psiquiatria. Por quê? Porque um dos motivos é que eu queria conhecer o máximo de especialidades possível, saber se eu gostava ou não, e eu fui fazendo um currículo diverso. Então, os professores, ou então as provas, as bancas, elas querem currículos mais dedicados ali para aquela área. E isso eu acho até um erro, né? Como é que você vai saber tão cedo assim que você quer aquilo? E como é que você vai selecionar uma pessoa que ela sempre quis aquilo, tá? Isso é um pouco contraproducente. Mas beleza, não estamos aqui para brigar com a banca, né? Fato é que, se a prova teórica é o que mais importa e é o que é o grosso da prova, você tem que focar na prova teórica e isso não é diferente hoje. Então, primeiro, elencar e priorização. Segunda coisa, eu lembro que na época eu falei, beleza, vou aqui tentar fazer o máximo que eu conseguir. Como que eu faço isso? E aí, eu devo muito esse tipo de pensamento que eu tenho à minha escola, tá? Então, quando, desde ali da primeira série até o ensino médio, eu estudei numa escola que era uma escola muito rigorosa, assim, que pregava muita disciplina. Eu lembro, assim, que na escola, quando eu queria ir bem, eu tinha um certo tipo de antecedência. E acho que essa aqui é a palavra-chave, tá? Quando você quer ir bem numa coisa, começa o quanto antes. E isso eu sempre levei para a vida, sempre levei para qualquer tipo de prova que eu fosse fazer ou então qualquer tipo de objetivo. É começar o quanto antes e o mais cedo possível. Então, por exemplo, se você tem um trabalho ali que tá para um mês de você fazer, se você fizer ele em uma semana, ele vai ficar provavelmente mal feito do que em relação se você começar literalmente a usar o tempo todo, o máximo tempo possível. E isso eu levei muito para os estudos. Na minha época, talvez fosse um pouco menos concorrido, eu acho. E aí, o que eu via mais ou menos o que, que todo mundo fazia. O pessoal tinha 2 anos ali de preparatório de cursinho, e na época eu fiz o médio curso, tá? Era o curso assim, principal e assim, sempre teve muita qualidade, eu escolhi ele. E aí eu lembro que tinha o primeiro ano, que era o médio curso, e o segundo ano, que era o médio. E eu via que as pessoas, elas basicamente elas se importavam mais com o médio, que era de fato o ano preparatório para a residência, e elas esqueciam um pouco o médio curso, ou então levava ali um pouco nas coxas, né, como a gente chama, dando importância, mas assim, sem tanta importância assim. E aí eu virei e falei, olha, quer saber? Eu vou começar a me preparar com 2 anos de antecedência, ao invés de um ano de antecedência, porque aí eu vou mais tranquilo, eu vou mais calmo, eu leio mais, faço as coisas, e óbvio que você não se prepara na mesma intensidade. Então, no primeiro ano de preparação, eu tive ali um estudo menos intenso do que no segundo ano de preparação. O segundo ano de preparação realmente foi muito mais focado e muito mais forte. Mas esse primeiro ano, ele me deu muito mais conforto para fazer as provas. E assim, se tiver uma grande dica que eu posso assim passar para vocês, é comece antes, ou comece o quanto antes.
E isso é muito importante. Então, o que que eu fiz? Eu optei por esse cursinho e aí eu virava e falava, bom, minha meta aqui nesse primeiro ano é ler todas as apostilas. E aí eu já vou fazer de novo uma alfinetada, tá certo? Depois, assim, houve muita propaganda que você não deve ler as apostilas, mas para mim sempre funcionou muito ler. Eu sou um ávido defensor da leitura, assim, muitas das coisas que assim, que eu tive, assim, de bom na minha vida, eu acho que eu agradeço muito a ler. E com a medicina, assim, não é diferente. Por que que eu escolhi isso? Porque é o seguinte, eu acho que ler, você cria um certo tipo de noção dos princípios ou dos fundamentos que estão ali por detrás da coisa. Você vai fazer uma questão, você vai fazer uma prova, mas a prova ela é baseada em uma teoria, ela é baseada em uma leitura. E para mim a leitura é o fundamento, a leitura é o princípio. É mais difícil, é mais chato, às vezes é denso. Tinha apostilas, por exemplo, que eu não queria ler, como a de oncologia, era uma apostila muito difícil, muita coisa para decorar, mas eu me forçava e eu falava assim, bom, eu vou ler tudo, e de fato eu li tudo. Tinha li todas as apostilas, eu li todas as apostilas, e eu lembro que as apostilas elas tinham apêndices. Então você tinha o grosso do conteúdo principal e tinha um apêndice. E eu virava e falava, bom, eu vou ler o apêndice. E isso eu vi que foi muito sucesso, porque assim, algumas questões elas caíam ali do apêndice. E eu acho que hoje, além do mais, isso está mais importante, porque as provas estão cada vez mais assim especializadas, estão cobrando ali o rodapé da coisa. Então, a leitura ela tem esse primeiro princípio, né, de ser realmente o fundamento da coisa, e a segunda coisa, óbvio que você vai ter que fazer questão, mas a leitura ela dá um certo tipo de amarra. Se você estudar só por questão, a meu ver, você vai ter um estudo muito fragmentado e vai ser muito mais decorativo. Às vezes, se cobrar uma coisa diferente de que nunca foi cobrado, que nunca foi abordado em uma questão, você vai ter dificuldade de fazer. Só que quando você lê, você tem a habilidade de, se você aprende o fundamento e o princípio, você tem a habilidade de extrapolar. Isso é muito importante. Então, por exemplo, quando você aprende ali que você, um tipo de atendimento ali a um politraumatizado, você tinha que fazer uma ressuscitação volêmica, e que essa ressuscitação volêmica está ligada ali à fisiologia. E se você às vezes bota volume demais, isso pode depletar ali os fatores de coagulação, e você entende o que é um fator de coagulação e a cascata, como funciona, e se isso dilui demais no volume, pode atrapalhar seu paciente. Se isso cair muito diferente uma questão e você souber o princípio, você consegue acertar. Mas se você estuda só por questão, obviamente, e não conhece o princípio, dificilmente você vai conseguir extrapolar aquilo. E eu via que quando ocorreram as provas, tinham questões que eram inéditas e geralmente elas eram mais difíceis, né? E por saber o fundamento, às vezes eu acertava questões que eram mais difíceis e isso resultou num aspecto ali muito positivo. Então, esse é um bom ponto. Só que a leitura, por si só, ela não é suficiente. E ela não é suficiente, assim, por um motivo muito simples, tá? Porque você vai fazer uma prova, e a prova ela é composta de questões. Então, a parte prática da prova, elas são questões. Você tem que aprender a responder questão. E isso se dá justamente porque cada banca tem meio que um jeito de você pensar na banca. A banca ela tem um pensamento, ela é feita geralmente ali pelas mesmas pessoas, ou então em variações muito poucas. E essas pessoas elas pensam de uma certa forma. Eu lembro disso, geralmente as questões são feitas por humanos, tá? E as bancas elas têm formas de pensar. Por exemplo, né? Eu lembro que na USP, nas questões de obstetrícia, eles sempre priorizavam muito questões mais difíceis, resoluções por fórceps, ao invés de cesárea. E aí, obviamente, quando tinha uma questão ali que eu ficava em dúvida, eu tentava ir ali alguma alternativa que marcava o fórceps. Esse é o tipo de experiência que você só pega fazendo questão, você só pega conhecendo ali um pouco a banca e tendo prática. Então, é ideal que você faça questões. Poxa, mas quantas questões eu devo fazer? O máximo. Sim, essa é a resposta, sempre o máximo, principalmente se você quer alguma coisa ali concorrida. O mínimo que você tem que fazer eram as questões ali que geralmente eram 100, 200 questões por apostila, então isso era o que o cursinho recomendava, mas eu sempre tentava fazer mais, porque eu sabia que as pessoas elas iam parar no que era basicamente ali recomendado. Então, assim, se você quer passar numa coisa concorrida, tenta fazer, obviamente, mais que seus concorrentes.
Então, isso é uma coisa que pode parecer meio óbvio, mas precisa ser falado. Beleza. E aí, você tem que aliar um pouco, então, pelo menos o que eu aliei, né? A leitura, ou então, pelo menos o hábito da leitura, com as questões e resolver o máximo que eu conseguia. E aqui também eu vou destacar um segundo ponto. Tudo aquilo que a gente gosta, ou assuntos que a gente domina, eles são mais fáceis de serem resolvidos, de serem lidos, de você ter um certo tipo de afinidade com aquilo. E é mais gostoso mesmo de estudar. E, óbvio, você tem que explorar aquilo que você é forte. Mas aquilo que você é fraco, você deve priorizar. Aí que você deve estudar mesmo. Então, por exemplo, se você é ruim em GO e cirurgia, como eu era, eu sempre mandava muito mal assim nas questões de GO e de cirurgia, você tem que estudar mais e não menos. Aqui que eu vejo que é a principal diferença, principalmente ali quando a nota ela precisa de mais ponto. Então, por exemplo, você está ali na baia acima dos 80, querendo chegar acima de 80, 90 pontos, é aí que o bicho pega. Então, vai cobrar mais onde você é mais fraco. Então, isso você deve estudar mais. E é mais difícil, é pior, é mais chato. E por isso que as pessoas desistem mais. Mas isso aqui é o que faz diferença quando os pontos, os mínimos pontinhos ali, eles são necessários. Então, ali no topo, isso é o que vai te diferenciar mais. Beleza. Então, assim, leitura, revisando, muita questão. E quando foi no último ano, né, ali da prova de residência, em 2019, o que eu fazia também, assim, que eu acho que me ajudou muito, foi todo domingo eu separava para fazer uma prova. Provas que eram da USP e também provas parecidas, Unifesp, USP Ribeirão, Unicamp, tá certo? As provas que eu ia fazer no geral. E se acabassem as provas, no final eu repetia. Então, todo domingo, religiosamente, tá? Todo final de semana eu fazia uma prova e eu estudava junto com a minha namorada. Então, assim, na época, né? Hoje esposa. Mas, nesse período, é sempre importante também, que é um dia, assim, que eu queria relaxar um pouco mais, descansar um pouco mais, então eu deixava uma atividade um pouco mais leve, tá? E fazia em conjunto com ela. Dava certo esse estudo de dupla, assim, então isso também é uma estratégia assim boa. Então, se você conhece, se conhece, né, e sabe que você consegue ali render bem ali com uma pessoa, é adequado. Eu não consigo estudar assim com muita gente quando é, por exemplo, estudo diário, mas no final de semana e principalmente ele fazer prova, isso era muito útil e ela me ajudava principalmente assim na parte de GO e de cirurgia porque ela tinha mais conhecimento, mais experiência, enfim, e via justamente ali o que era mais minhas necessidades e o que eu era mais fraco. Então, fica aí a dica também. Às vezes estudar com um amigo vai ser importante para explorar e lhe ajudar nas suas fraquezas e vice-versa, tá certo? Então, isso foi uma coisa muito boa. Por fim, falando aqui o que eu faria diferente se fosse hoje, né? Eu acho que hoje está mais concorrido, e tem um maior número assim de médicos mesmo formados e também tem muito mais cursinho preparatório. Acho que as pessoas estão levando assim mais sério. Elas têm uma necessidade assim de entrar na residência, tá difícil também assim trabalhar. E isso significa que tá mais difícil? Eu acho que sim. Só que também isso é uma coisa que é difícil falar, é difícil inclusive assim você afirmar que está mais difícil. Uma das coisas assim que eu pontuo é que apesar de estar concorrido, pelo menos para mim, né, na minha época tinha prova prática, e eu tinha muita dificuldade na prova prática. E eu acho que a prova prática, assim, é uma prova muito diferente, com outros tipos de habilidade, uma prova também, assim, muito difícil. E hoje não tem mais prova prática na maioria das provas de residência. Então, eu acho que isso facilitou um pouco. Isso compensa, assim, estar mais concorrido? Eu acho que não, tá certo? O fato de estar mais concorrido, eu acho que é realmente uma coisa, assim, importante. Mas, lembrando, isso aqui é um achismo, tá certo? Eu não acompanho para dizer se realmente está. Mas o que eu faria diferente, né? Como está mais concorrido, você tem que se diferenciar cada vez mais. E as provas, então pelo menos as bancas, quanto mais tempo passa, mais também elas vão explorando locais comuns, ou seja, assuntos básicos, questões que já caíram, e elas vão recorrendo cada vez mais a questões de R3, subespecialidades, provas de título. Então, acho que é fundamental você estudar tanto de leitura quanto de questões, mais assuntos e assuntos mais de subespecialidades, que eu acho que isso vai ser cada vez mais cobrado. E também uma coisa assim que eu descobri depois, tá? Infelizmente depois que eu entrei na residência, eu descobri que muita gente, né, então muitos profissionais utilizam o UpToDate e é uma excelente fonte de leitura. Na época eu fazia a leitura só pelos as apostilas, né, dos cursos,
Mas se hoje, assim, sobrasse um pouco de tempo, ou então pelo menos, assim, nos assuntos que eu tenho mais dificuldade, eu leria o UpToDate e, assim, isso seria uma coisa que eu ficaria, assim, mais atento, né? E por último, enfim, um conselho que também faria diferente hoje, né? Principalmente considerando o cenário de hoje, é que, como tem muita coisa, muito preparatório, muitos métodos, muitas coisas diferentes, foca só em um, não fica ansioso. Ficar olhando ali para o tanto de coisa que tem vai lhe deixar mais ansioso possível. Então, assim, quando você está conhecendo uma coisa, estudando algum método, se agarra, tenha fé um pouco nele, né? Enfim, segura na mão e vai, tá? Não olhe muito para trás, não. Se dedica àquilo ali antes de você falar que dá errado. Então, geralmente não é culpa do método, é mais culpa mesmo, assim, de, às vezes, a maioria das vezes, tá? Você que não se dedicou tanto. Então, isso é muito importante, tá? E, assim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma e para quem for entrar na psiquiatria, né, lembrar que a gente tem uma escola de psiquiatria que tem cursos de psicofarmacologia, emergências, psicopatologia, e a gente vai ficar muito feliz assim de acompanhar você em toda essa jornada para passar justamente essa parte mais prática e mais didática assim da psiquiatria. Então, para quem está passando, para quem já é psiquiatra, quem é residente, quem é pós e quer conhecer mais os cursos, a gente deixa aqui nessa abinha ali do Saiba Mais, né, enfim, do YouTube. E aí você consegue entrar lá, acessar os links e conhecer os nossos cursos que estão disponíveis. Comenta aí o que é que você achou, comenta aí se você faria ou então faz algum tipo de coisa diferente, ou então se tem alguma dúvida que a gente possa lhe ajudar e que não foi assim coberta aqui por esse vídeo. Um abraço e até mais.